Boa tarde aos nossos ouvintes aqui do T7 News. Agradecer a vocês pela nossa primeira interação aqui com o T7. Agradecer principalmente a você que está nos ouvindo aí do outro lado. Agradecer especialmente ao Varejão, Marcelo Caltabiano e a toda a equipe que faz o T7 News acontecer. Especialmente a você que nos honra com carinho da sua atenção e com um espaço próximo de vocês, que é o nosso Business Vale, ou Vale Business, Vale Negócios, como vocês acharem melhor. Eu gostaria também de pedir a vocês que nos assistem para estar se inscrevendo no canal T7 News Jornalismo no YouTube e acompanhar de perto aí todas as questões jornalísticas, questões culturais e especialmente essa pauta voltada para a nossa região aqui do Vale do Paraíba. Eu recebo aqui com muito carinho, com muita alegria, minha amiga Rose Duarte, uma pessoa com quem eu tenho um grande afeto, carinho, prestígio. 25 anos na área do marketing e para nós é uma grande honra estar recebê-la aqui nesse primeiro dia. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Alex. A honra é minha de participar. Te desejo todo o sucesso do mundo. Amém. E é uma delícia falar de coisas que a gente gosta e faz, né? Com certeza. Então, a gente que trabalha com marketing, né? A gente, assessoria, enfim, eu falo que você trabalhar com pessoas é a melhor coisa da vida, porque a gente aprende todos os dias. Então, isso só vai, assim, somando, né? Dia após dia, que é o que o marketing faz, né? Com É certeza. uma área muito ampla, né? Lidar com pessoas hoje é uma questão extremamente complexa também, né? É. Nessas mudanças repentinas que nós temos visto do perfil comportamental de cada pessoa, você saber lidar com ela é uma questão bastante importante. Mas para mim me traz uma segurança e um conforto muito grande de tê-la aqui com essa referência empresarial, com essa personalidade que é uma mulher grandiosa que nos honra muito com a sua experiência. E se a gente pudesse fazer um lapso temporal para aquela Rose que começou lá atrás, há 25 anos atrás, quais seriam a mensagem que você daria para essa Rose de hoje? Então, a Rose, na verdade, eu tô com 48 anos hoje, né? Sim, Com marketing há 25, mas eu começo com 13 anos sendo vendedora de uma loja de perfumaria. Então, assim, é uma loucura, porque, infelizmente, hoje nem todo mundo, né, agarra o trabalho de uma forma grandiosa. E a gente sabe que nada cai do céu. Eu brinco que só chuva cai do céu. Então, se a exatamente. gente não correr atrás dos sonhos, você vai ficar estabilizado. Então, assim, foram 25 anos, eu trabalhei em farmácia, né? Trabalhei em laboratório farmacêutico, eu Em trabalhei Guaratinguetá, né? em Guaratinguetá, trabalhei em farmácia, depois trabalho numa loja de carro, hoje eu estou num time de futebol. E é muito Meu Deus. engraçado que quando você fala é muito amplo, mas é tudo a mesma coisa, nós estamos falando de marketing. A gente vende pessoas e produtos, né? A gente Exatamente. trabalha com essa parte, não é vender, é você colocar o que você trabalha e enaltecer aquilo que você faz. O que o marketing faz? Ele mostra as coisas boas, né, de uma empresa. O que você quer? O que você vai mostrar? Então, quando eu trabalhei no laboratório farmacêutico, eu trabalhei em duas grandes empresas aqui, né, do Brasil. Eu trabalhei no MS, no Teuto. Aí Ateuto, que depois, era a do Teuto antigo ministro José Serra. é isso, que está em Goiânia, né? Uhum. Então, eu trabalho no laboratório, depois eu vou para a área de marketing, começo na farmácia, e aí a gente vai expandindo e vai aprendendo um monte de coisas. E o marketing dessa época para o marketing que Nossa, estamos hoje, esse marketing acelerado, esse então, marketing de resultado, esse marketing de engajamento, ele mudou totalmente, né? Você antes não, tinha os stakeholders, você tinha a institucionalização da marca. Hoje a gente praticamente vê as empresas crescendo sem marca, né? não, é muito maluco o que era feito antigamente para agora. Eu sou do tempo que a gente fazia panfleto, que colocava carro de som na rua. Sim. Não existia rede social. Era o Então, tete a tete, né? era você. Eu brinco que para você conquistar um cliente, para um cliente falar bem, ele fala bem para quatro, mas ele fala mal para 10 pessoas. Então, você tem que tratar muito bem o teu cliente para que ele divulgasse você. Então, quando você fala do marketing hoje, você tem o Instagram, tem o Facebook, você trabalha em rede social. Se você fizer um marketing digital bem feito,
Você tem sucesso. Antigamente não. Eu A que o gente diga. exatamente, você conhece esse processo. Nós estamos falando de panfleto, de carro de som, que era uma loucura, que tinha gente que reclamava, nossa, tava vendo minha novela e o carro de som passou. E ia lá reclamar. Então, assim, são coisas que mudaram muito. As pessoas. Revista, né, Rose? Revista, a gente fazia, né? As publicações em revista. Sim. E isso era muito bacana. Eu acho, não, eu penso. A rede social é fantástica, mas ela perdeu esse. A gente perde isso aqui. O A gente feeling, né? O perde contato humano. o contato humano. Eu acho que foi de um processo, sabe, Rose? Desde a A pandemia que a gente teve pandemia. esse distanciamento, não sei se proposital ou muitas vezes por uma questão de saúde mesmo, mas eu acho que a gente perdeu esse contato humano, essa É, relação com o cliente ali. Essa jornada do cliente hoje é totalmente distanciada, né? Você atende ali pelo seu pelo WhatsApp. celular. É. Até Exatamente. para vender carro. Quer dizer, o cara ele não vai nem na loja, você vai atender ele pelo WhatsApp. Você consegue imaginar você vendendo carro pelo WhatsApp? E Sim, é muito doido, porque assim, eu sou de um tempo, a minha idade permite esse negócio do tete a tete, né? Eu falo, gente, é tão gostoso você sentar com alguém, mas sentar com alguém, tomar café com alguém. Hoje, infelizmente, o que a gente vê muito é as pessoas sentadas e cada um no telefone e as pessoas às vezes se falam muito pouco, se olham muito pouco. Eu não sou dessa época, eu brinco que sim. eu sou da época de sentar e você estar ali. Você não está em outro lugar. Você está ali, você está sentado ali, você está de corpo e alma ali dentro. Então, quando você pega o marketing hoje, e a gente teve que se adaptar. Eu estava na loja quando aconteceu a pandemia. Lá em Como Guará era o quê? Em Guará Guará era era uma uma rede de farmácias. Eram farmácias. 18 farmácias e eu comandava toda a rede de Então farmácias. você tinha PDVs, para quem está nos assistindo, os PDVs são os pontos de Pontos de vendas dentro vendas. do mesmo ambiente. Então Isso. você tinha ali os fornecedores. Na verdade, o que que a gente fazia? Eram 18 farmácias em cidades, né? Então tinha em Cruzeiro, em Lorena, em Guaratinguetá, tinham cinco farmácias em Guará. E eu fazia todo o marketing. Como que era feito? Era na rádio. Eu ia para a rádio toda semana, ficava na rádio ao vivo 20, 30 minutos, você divulgava a tua marca ali, era feito outdoors. Então, assim, a gente falando agora, as pessoas novas não vão saber nem o que que é isso. Tem nem Não noção, né? tem noção. Tiragem, né? Tiragem, exatamente. Fazia-se os jornais da farmácia, né? Uhum. Que a gente precisava levar informação até o cliente. Então, a gente trabalhava e a gente tinha um faturamento de 4 a 5 milhões na drogaria. Meu Deus, olha aqui, já estou começando o primeiro dia aqui com só milionários. É, a gente tinha um faturamento de 4 a 5 milhões, né, mensais. Sim, Então eu fazia toda essa parte da divulgação. O que que era? Era o cliente e as empresas que a gente atendia. Porque existia convênio. Olha que loucura. Hoje você tem um cartão e você vai no lugar e aquele cartão abrange um monte de loja. A exatamente. gente não, a gente batia na porta de cada empresa e fazia convênio para farmácia. Então eu fiz 240 convênios no Vale do Paraíba. Então assim, de Muita Pinda coisa. até Cruzeiro, eu bati em 240 portas, até mais, porque teve coisas que foram negadas o convênio. Sim, Olha, minha empresa tem 50 funcionários, compensa o convênio? Eu falava, brincava, falava assim, se você tiver 5, eu só quero que os 5 funcionários teus comprem na farmácia. E aí foi. E era uma rede que tinha 4 farmácias e foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, chegou a 18, com faturamento de 5 milhões, e a gente tinha 350 empresas de convênio. meu Então eu Deus. faço toda essa parte. Eu chego lá com 24 anos, Com 24 23 aninhos, anos. já com uma É responsabilidade, uma uma cartela de loucura. clientes E era gigantesca. tão gostoso porque eu tinha uma liberdade para trabalhar. Então o proprietário da farmácia falou: só vai. Só vai que eu sei. Ele brincava que para fazer o que a gente faz tem que ter carisma. Então não é que você vai enganar as pessoas, não. É você ter carisma, ter a humildade de chegar até alguém E é e tão poder levar. gostoso, né? Você É, poder vender o seu produto, você vender o seu serviço e ser atendido ali muitas das vezes pela pessoa que está fazendo a primeira venda. Então, ela já está vendendo e você também. Então, é um B2B exato. total, É, né? É um relacionamento exatamente. ali estruturado. E nessas interações, eu acredito que você deva ter feito grandes amigos. Fiz, e a gente carrega para a vida, né? Tanto é que eu saio da farmácia há 15 anos atrás e eu tenho amigos até hoje no mesmo lugar, assim, que foram mudando, né? Pessoas que ainda ficaram na farmácia trabalhando. Até eu brinco que os colaboradores das farmácias, os balconistas, né? Que a gente era tudo balconista. Eu Sim. começo como balconista na farmácia. Depois eu viro a diretora de marketing da rede, porque não tinha. E como eu tinha essa facilidade, todo esse contato, eu já tinha sido vendedora de laboratório, eu falei, aí o meu chefe falou: Rô, você quer? Você tem coragem? Eu falei, cara,
vamos embora. Se eu não, eu sou muito, mas muito assim de falar. Se eu não souber, eu vou falar, não consigo, Perfeito. né? Pior é você ficar enganando, tentando enrolar uma coisa que você não é. Falei, não, daqui, deixa eu fazer. E E isso eu se fui. perdeu, né, Rose? É, Hoje a gente vê o então, profissional, muitas das vezes, que é cuspido aí pela universidade, pela faculdade, e ele não sabe. Ele não. estuda, por exemplo, 4 anos de marketing, mas chega na hora lá, ele não sabe operar, ele não sabe fazer esse tete a tete. Ele fala, como é que eu vou pra É. rua, né? É porque as pessoas, é o que eu falo pra você, assim, a gente vai se moldando com o tempo, mas se você não tiver isso dentro de você, não adianta eu chegar, tem gente que vai fazer curso para tentar falar com 500 pessoas, vai ficar 5 horas tentando, mas vai ter uma coisa dela mais fechada, tudo. Se você não tem essa espontaneidade, isso é da gente, isso é de cada um. Você Exatamente. vai estudar, você vai melhorar, mas tem coisas que já vêm com a gente. Falei, então, eu adoro pegar uma tela de telefone e gravar, sabe? Eu falei, eu tenho essa facilidade e para mim, para o meu trabalho, foi fantástico, Sim, porque eu não me importo de falar para uma pessoa ou para 5.000 no auditório, então eu nunca me importei. E aí as coisas vão crescendo e foram acontecendo. sim. E aí você entra no setor automobilístico, É, um setor, vamos dizer assim, feito por homens, feito por homens, feito por exatamente. mecânicos, né? É, E naquele tempo você tinha um jornal, você tinha um anúncio de jornal que as empresas mandavam para o anúncio do jornal e aí é. fazia-se as vendas, A gente aí fazia os. fazia-se Ainda eu os, peguei, quando eu estava na loja, ainda peguei a parte de panfleto ainda fazia esse panfletos, os feirões. Então, assim, como era divulgado? os Os feirões. feirões, Aham. ficava 10 horas no feirão trabalhando, tinha a marca da camisa, assim, de sol, né? Porque você tá ali atendendo. E isso ainda funciona hoje, é óbvio. Para quem vende carro, as pessoas querem ver. Você precisa fazer um test drive, você precisa ver. Só que virou assim: a pandemia vem e muda muito o cliente. Então ele já quer que você leve o carro até a casa dele, ele já quer que faça toda a documentação dele, tudo via WhatsApp. Ele não tem Já mais aquele sai negócio de ficar tudo pronto. 2, 3 horas sentado dentro da tua loja. Ele não tem mais esse tempo hábil. As pessoas, pós-pandemia, mudou muito, né? A Uhum, vida ficou mais rápida. Eu totalmente. sinto É isso. um fast food danado, né? Hoje você É, pega uma criança e coloca ela para assistir, por exemplo, um filme como O Vento Levou, Senhor dos ela não, Anéis, ela não ela não assiste. consegue ficar ali meia hora É, assistindo, por quê? Porque aquele rolar, né, aquela timeline, ela é tão viciante como a cocaína, ela é tão é, viciante quanto qualquer droga. Então, hoje, o tempo ele é muito escasso e muito rápido. As é. coisas estão acontecendo assim do dia para a noite, Tanto é né? que os vídeos curtos são o que segura todo mundo, né? Você pega a Reels E aí, sem conteúdo nenhum. 1 minuto para estourar e as pessoas ficam. A maioria, quando você abre para você ver quanto tempo elas ficam de 15 segundos. Meu Ela Deus. segura de 10 a 20 segundos. Então, assim, se nos primeiros 5 segundos não prender a tua atenção, você já rola Nessas aquela tela. camadas de 20 anos para cá, você atribui essas camadas de mudança, né, essas grandes mudanças, a entrada das redes sociais com o Facebook ali, Meta, nos anos 2000, acredito, né, 2000, É, 2005, um Orkut ali que vinha sem Orkut. tanta coisa comercial, né? Era mais para você se encontrar, né? Eu brinco que os meus amigos, eu encontrei muita gente no Orkut. É diferente, porque quando entram o Instagram e o Facebook, vira esse negócio. Você começa a vender produtos por ali. O Orkut não vendia nada, né? A gente conversava numa sala e tinha todo aquele pessoal que você, nossa, que legal, tô vendo fulano aqui. E era diferente. Quando entra o meio que você vai vender produtos por eles, automaticamente aquilo vai mudando. Então pode ver. O que acontece hoje com os grandes centros? Ah, a gente vê muita loja fechada, vê? Porque a parte digital, as partes dos sites, as pessoas não querem mais ir experimentar roupa. Elas medem, elas vêm, né? Tira a circunferência e elas fazem pedido. Então aquilo de ir até a loja, putz, vou estacionar, vou tomar chuva, vou fazer não sei o quê. Então mudou muito esse conceito. Então Exatamente. você precisa se adaptar. Aonde você se adapta? Você tem que trazer essa rede social para você, você tem que aprender. Aí eu aprendi muito na pandemia. A gente chegou a vender carro para o sul. Eu nunca embarquei um carro, coloquei ele em cima de Uma um de plataforma, uma né? plataforma, Uhum. né, de uma cegonheira e mandar um carro para o sul. A gente vendia carro em Taubaté, Taubaté, Pindaqui. Aí de repente você começa a vender carro E para o vendiam sul. muito bem, viu? Eu que É, conheço o setor automobilístico, é muito tenho certeza bacana. que lá a razão social
de vocês sempre foi uma boa referência pra gente, assim Foi. como foi Marília, assim como foi Marília, Clauber, né? exatamente. Automóveis. Então, assim, a gente começa a vender carro e você tem que. Se eu não consigo estar segurando no lugar, você precisa ampliar o mercado, você precisa ampliar o leque de produtos. Aí o que que a gente faz? Outra coisa que foi muito assim, né, aquela virada de chave. O que que acontece na pandemia? Ninguém pode sair de casa, mas eu posso ir para o mato andar de Jeep. Aí entra os quatro por Exatamente. quatro. Aí a gente começou a vender quatro por quatro. Assim, mas o quatro por quatro que deu uma guinada na loja absurda. Ele segurou, ele sustentou a loja por meses. Quando vai diminuindo a pandemia, as pessoas param de andar de Jeep. Não para, mas diminui. Porque na época da pandemia, todo mundo fazia isso. Todo Sim, mundo foi comprar um carro quatro por quatro para poder ir passear, para ir para praias eu mesmo comprei afastadas. um Jeep. Tá vendo? Tá vendo? Não tô falando besteira. Sim. Então as pessoas vão para uma praia, elas vão fazer uma trilha, elas vão começam a alugar essas Inclusive, chácaras mandar um afastadas. abraço para a família aqui, que na verdade começou esse trabalho aqui em Taubaté, Matias Deder Justus, que não está mais entre nós, mas era um grande jipeiro, você deve ter Lá te conhecido, conheci. família do Matias, enfim. O Saldi também, que começou essa oportunidade aqui em Taubaté, o Zé Antônio, Bodão, todo esse É, pessoal que eram os jipeiros aqui do é. Vale. Era uma delícia você fazer O os Lenito, que é o passeios. próprio proprietário da Senhor Lenito loja, também, né? um abraço. É, o Lenito chegou até a fazer Rally dos Sertões, né? Ele Sim, tem um monte de troféu, ele sempre aqui em correu. Taubaté, eu acho que o filho do Matias, o Michael Justus, era piloto, né? É, então, o Lenito é piloto também. Ele sempre Sim, foi piloto. Então, assim, quando você pega a loja e você vê esse nicho e dá para trabalhar, aí você fala, gente, agora eu vou mudar. E aí começa. Aí você vai pegando todo esse. Como é que vai vender? Como que eu vou acreditar quem tá lá no sul? Né? Olha que loucura exatamente. de embarcar um carro. E uma grande responsabilidade também, porque você, no setor de vendas de veículos, você tem lá o sinal, né? Que você pede para o Exato. cliente É, pagar porque a gente está falando de um produto de valor agregado, né? pelo risco, É, né? exato. E se chega lá e não tem Você pega um ninguém? Wrangler lá de R$ 200.000 que a gente chegou a vender, a gente fala, Sim, caramba. E você tem que acreditar. E aí você faz todo aquele trâmite, né? O cliente faz uma parte do sinal, né? Você já passa o financiamento, se for financiamento, enfim. Mas sim. deu tudo certo e a gente foi aprendendo. E aí a gente foi aprendendo e foi crescendo. Aí a gente vem e faz uma enorme de uma campanha em 2019, quando sai a Frozen, né? A Disney lança a Frozen, a Sei. gente lança a Frozen de Taubaté e E que faz um hoje jingle a que a gente criançada adora essa música, né? Let It Go. e a gente cria o Lenitou dentro da empresa. Eu tinha uma agência de marketing, né? Sim. Que ela que montou, mas eu que dei aquele start. Ela falou: você tem coragem de colocar um cara com barba, com uma peruca loira e cantar e fazer Totalmente iconoclasta. totalmente uma loucura. E você fala: e agora? Pode dar muito errado. As pessoas podem achar ridículo, porque o problema da rede social é você amar ou odiar. Sim. E se ela odiar, ela vai acabar com você, Nossa né? imagem institucional que foi criada durante Exato. anos Anos, vai por questão podia de ir por algo minutos. abaixo. A Aham. loja já tinha 10, 11 anos. Eu falei, e agora? O que que a gente faz? E foi um sucesso. Tanto é que a gente usou, virou um verbo, né? A gente não fala comprar carro, a gente fala lenitar, que aí virou lenitar, né? Lenitar. Aí eu vou lenitar. O que que você vai fazer? Lenitar. E a Lenitar. gente cria a Frozen, né? Um cara de barba com uma peruca, cria assim um jingle muito bem elaborado, Sim. com uma agência de marketing por trás fantástica. Aí você aprende outro nicho de mercado. Aí em 2000, isso foi em 2019, né? Então, assim, você cria, você vai mudando. Aí, de repente, depois na minha vida entra o futebol. Falei, gente, fui trabalhar num time de futebol. Essa mulher não para. Essa mulher ela é ligada no Fui. É. 420. Aí fui virar assessora. Eu falei, gente, eu adoro futebol. Eu sou uma mulher, que é muito engraçado falar isso Sim. como mulher. Ah, tá passando filme? Não, mas tá passando futebol da Série B, vamos assistir. Eu gosto de Você futebol. gosta de Eu gosto de futebol. futebol de verdade, como eu gosto de Fórmula 1. Então, assim, a Fórmula 1 e o futebol, pra mim, Bernie Eccleston, você acompanhava ali toda a então, parafernália, desde o e é começo. muito doido, porque geralmente a mulherada odeia futebol. São Sim. 11 homens correndo atrás de uma bola. Cara, não E é. eu confesso pra você Você que não no gosta. Panamá, sou panamenho, não sou brasileiro, É. lá é muito beisebol e basquete, mas futebol eu sou Futebol, zero à esquerda, totalmente. Eu não então. conheço nada. E pra gente, o brasileiro, o futebol é uma coisa muito louca, porque o futebol, ele não são 11 pessoas correndo atrás de uma bola, são sonhos. Então você pega uma criança da periferia, o que que ela sonha? Ela sonha em ser jogadora.
ela quer ser jogadora de futebol. Por quê? Porque ela sabe que ela vai melhorar a vida tudo. Então, isso, a gente nasce com isso. Então, as pessoas, quando você fala em futebol, você não está falando só de um jogo que dura 90 minutos. Não é sobre isso. É sobre tudo que está atrás de um jogo de futebol. São as famílias, são os sonhos daqueles moleques. Aí eu vou para um time em Guaratinguetá e tô lá há 7 anos, né? Então, assim, eu viro assessora de imprensa, vou pro Meu Deus, que gramado, legal. entro com eles e, assim, Sim. eu falo, eu trabalho num time, que hoje é a Série A5, é a Bzinha, é a quinta divisão do campeonato. Sim, Então, assim, é o time super baixo na sim. última categoria. Mas é tão gostoso. Eu falo, gente, imagina quem tá numa Série A1 da vida, né? O que que sente? Se a gente sente essa emoção de entrar no gramado com o time que é da última divisão, eu imagino a primeira o que que Tanto passa. em vitórias quanto derrotas são Tudo. A gente lições, sofre né? do mesmo jeito. Sofre do Parece mesmo que tá jeito. jogando um campeonato, né? Porque para quem tá ali dentro, é uma janela para a vida. É Exatamente. você, de repente, ter um olheiro lá e vai te levar para algum lugar legal. Sim. Então, eles dão a alma dentro do futebol. Então, eu trabalho com isso, com pessoas. E é o que eu gosto de fazer, eu amo trabalhar com pessoas. E a posição mais importante é a Rosimãe. A Rosimãe, o ano passado, sofreu, né? Vivendo, aprendendo e A reaprendendo. Rosimãe tem uma filha de 18 anos, tive a Maria Clara com 30. E o ano passado, ela presta vestibular, né? 2024, Sim. passa na PUC em Campinas e vai embora em fevereiro. Em Campinas. Ela está Que em legal. Campinas, ela faz PUC, né? Faz psicologia. Ela Meu falou que é a Deus. profissão do futuro, né? Que Ah, todo é. mundo vai precisar. Com certeza. A gente em qualquer momento vai precisar de um É. bom E, a, psiquiatra, não e aí você psicólogo. vê a tua casa vazia. E aí você fala, e agora? Tô O aqui. ninho tá Gente, sem gente. só quem passa por isso, de passar todos os dias na porta daquele quarto e não ver o teu filho ali dentro, Ah, deve dar não dá para mensurar o que sente. com Hoje eu me certeza. acostumei. Ainda me acostumei mais ou menos, né? Porque faz um ano já, agora é Sim, fevereiro, faz um ano, mas é muito difícil. É de você chorar mesmo, você agradece por ter criado as asas, sim. e por ela ter voado sozinha, e ao mesmo tempo você fala: caramba, será que eu fiz o certo? Podia ter segurado aqui, né? Podia ter ficado aqui. Eu falei: não, tem que deixar voar. A gente cria pro mundo, né? Cria para o mundo, mas é muito difícil, né? Quando você abre a mão disso tudo, você fala: e agora? Aí você tem que se reinventar, né? Totalmente. Então aí eu dei uma pausa em algumas coisas, continuei no futebol. Sim. Falei: agora eu tô acabando de adequar a minha vida Você é uma ainda, né? fênix, você É, tá renascendo a todo momento, se transformando, se todo reinventando. todo momento e eu agradeço a Deus por me permitir isso, de verdade. Porque você precisa renascer, né? Então a gente, Totalmente. às vezes, eu falo, nossa, mudou o sonho. Não, mudou a rota, né? Recalculei a rota. Então você vai fazer uma coisa, você muda o caminho. Ah, tal coisa, vai fazer tal coisa, vamos. E a gente tem que fazer isso. Não dá pra, ai, ficar me lamentando, nossa, aconteceu isso. Não tem problema, levanta e vamos embora. Não existe mais isso de ser monofásico, né? Você Não, tem múltiplas tarefas, você é omnichannel, já dizia João Apolinário com a sua maluquice toda na Polishop, mas não dá mais para você ter uma rota só. não. Hoje é uma coisa muito maluca, porque ao mesmo tempo que você tem múltiplas opções de crescer e abraçar essas oportunidades ou criá-las, você também tem pessoas que não estão nesse inteirinho. É, Se acostumam muito fácil àquela vida é. banal, E tranquila. nem todo mundo segue o ritmo, né? Esse ritmo mais frenético, tudo. Às vezes você fala, você é louco, você faz tudo ao mesmo tempo. E será que você vai dar conta de tudo isso? Então isso acontece. Às vezes as pessoas falam assim, não, você é muito sonhadora, você acha que você tá. E não é. A gente precisa acreditar porque a gente é capaz de fazer. Então, Exatamente. quando alguém segura a tua mão e fala, vem que vai dar certo, aí é mais fácil. Mas quando tem pessoas que falam, não, é louca, não, não vai dar certo. Aí você tem que acreditar em si mesmo, saber do seu potencial e não desistir. Porque, infelizmente, a gente tem muito mais gente que torce contra do que a favor. Exato. Ah, A gente críticas a gente sempre vai ter, né? sempre. Mas a gente tem que tirar o lado bom disso, né? Com Falei, gente, eu certeza. nunca deixei me abalar, juro pra você. Claro, eu brinco que eu choro, preciso de uma noite, mas no outro dia eu volto inteira. E a Totalmente. gente que é mulher, Renovada, a né? mulher faz isso, né? A gente precisa dessa pausa e fala, eu preciso digerir o que aconteceu, preciso sair desse lugar e amanhã eu tô aqui inteira de novo e fazendo tudo de novo e melhor. Com Agora eu certeza. aprendi com o erro. Eu tô te vendo bonita, eu tô te vendo feliz. Esse ano vai ser um ano de realizações na sua vida, Rose. A gente tá Amém. abrindo essa porta no dia de hoje, aqui com você, que é um carinho eu, lógico.
poderia prestigiar muitas pessoas na minha vida, mas escolhi você, porque, primeiro, é uma mulher extraordinária, onde faz negócio, faz bem feito, tem uma história de vida, assim, de referência. Eu me sinto um menino aqui do lado dela. Quem dera eu tivesse realmente toda essa visão de mundo, né, que ela transparece. Mas aqui pra gente, ô Rose, eu acho que é mais importante a gente comentar o que te fez realmente conseguir enxergar que você era capaz. O que foi? Foi a palavra de uma pessoa? Foi você se olhar no espelho e falou, não, eu vou realmente, e acabou? O que foi que fez essa mudança da Rose lá do comecinho para essa Rose que tá agora aqui me olhando? A Rose dos 13 era uma, a Rose dos 27 tem uma separação de pais, né? Com 27 eu falo que foi muito difícil passar por esse processo. Te amadureceu. Muito. Uma casca. Uma casca. E você fala, agora eu preciso ser eu. Precisa de mim. Eu tenho que fazer por mim. Não tem ninguém que vai fazer. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Ninguém vai calçar o teu sapato e vai andar o teu caminho. Perfeito. Então você precisa fazer por você. Não adianta ficar só se lamentando e falando, nossa, minha vida é isso. Não, não é. Então você precisa acreditar em você. Só que eu tive pessoas que me impulsionaram. O próprio José Luiz, ele é falecido, que era o dono da farmácia, que me deu o menor. Eu fiquei 10 anos na farmácia, né? Por isso que ela virou a potência, porque eu também tinha nós éramos 300 funcionários, então Sim. era uma equipe absurda. Aí ele falava, não, eu era balconista da farmácia dele. Aí eu viro diretora de marketing, vou trabalhar com uma farmácia que vende 4 milhões, que ela foi vendendo, né? Sim. Então você fala, não. E aí você vai crescendo e as pessoas vão te impulsionando. Então tive a loucura minha de acreditar que era capaz. Não, e era muito doido, né? Hoje você tem o Waze. Você coloca lá o caminho e ele te leva. A revistinha, né? O Eu mapa. tinha um mapa no banco do carro. Quatro rodas. 4 rodas que as pessoas não vão nem saber o que é isso. Rose, tem uma empresa lá em Cruzeiro, no meio do mato. Meu Deus, e agora? Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem, me perdi, abri os lugares muito louco, né? Porque você vai entrando, que tem umas empresas, a Beyond mesmo era super afastada de Guará, era uma transportadora. Falei, como é que eu chego aqui, gente? Chegava lá, trabalhada no salto, igual você brincou. Eu gosto de me vestir bem, eu acho importante a apresentação, porque você precisa vender a imagem. Se eu vou vender a imagem da Os empresa... franceses dizem que quando você gosta muito de uma pessoa, você deve se vestir bem, né? Exato. Porque assim, sou eu. Então eu me sinto bem de ser assim. E se você vai vender algo, se você vai levar uma empresa para algum lugar, você precisa apresentar a tua empresa, você estar apresentável. Então, eu acho que eu sempre pensei nisso. Não, Ser você o tem seu que cartão visual. Exato. Porque o marketing é isso. Como é que você vai chegar num lugar, né? Não sabe falar, não usa palavras corretas, só usa gíria, se veste mal, tá de qualquer jeito. Você acha que a pessoa vai te dar valor? Ela vai assim, nossa, pelo amor de Deus, isso é uma empresa. Olha o estado que a pessoa se apresenta e não pode. Então, como eu sempre trabalhei com imagem, então assim, desde os 20 anos, eu tô com 48 que eu falei, são 28 anos desde antes, desde os 15 eu uso, né, salto, enfim, adoro. Então a gente precisa disso. Não, não é de qualquer jeito, não. É você estar bem com você. Não tem problema nenhum também. Não, eu uso camiseta de qualquer jeito, tô de tênis. Você tá bem? Tá tudo certo. Eu fico bem me arrumando. Então eu também respeito muito as outras pessoas que, igual, Perfeito. eu brinco, eu não gosto, não acho muita frescura, eu não curto isso, tá tudo bem. Só que eu, como trabalhei sempre com imagens de empresa, com tudo, eu falei, sempre gostei muito de me arrumar, de estar inteira no lugar e estar de corpo e alma mesmo. E foi isso. Então a minha vida é muito doida. São recomeços em cima de recomeços, né? E a gente vai aprendendo e vai ficando assim, eu brinco, vai ficando cada vez melhor. Sofre, sofre, chora, chora. Você vai, é o que eu falei, numa noite. Na outra você já tá bem e vai estar fazendo melhor do que você já fazia. Exatamente. E eu queria te agradecer, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu sei que você tem um Vale do Paraíba inteiro, um São Paulo, sei lá onde. Tinha tanta gente para trazer Vai aqui. fazer chorar eu aqui, ó. Já chorei, já lendo já as redações. E eu queria muito te agradecer de coração por enxergar. É tão difícil uma pessoa que enxerga a outra. Hoje a gente está tão atribulado a tudo que você só olha. Perfeito. Olhar e enxergar tem uma diferença imensa. Eu olho para você, mas te enxergar é outra coisa. E você me enxergou. E eu queria te agradecer de coração essa oportunidade de estar sentada aqui, porque você consegue ver o ser humano. E isso, Alex, são muito poucas pessoas que têm isso. Obrigado. E você Obrigado tem pelo isso. carinho, E obrigado parabéns pela de conduzir referência, né? tudo isso.
Eu acho que é uma grande missão quando me foi pautado essa oportunidade, né? Como eu realmente disse, existem situações em que você precisa criar essas oportunidades. Eu enxerguei essa lacuna, vi que o Vale do Paraíba realmente não tinha uma pauta para os negócios e para contar as histórias reais. Porque a gente se preocupa tanto lá com a DRE, demonstrativo de valores, se preocupa tanto em pagar as contas, os boletos que não param de chegar, mas isso é a vida, isso é o É. histórico. E você? Quem Você é passou por você? tudo isso É. para nada? Não tem É. nada assim que te conduza, nada que te mostre que você tem uma relevância social e cultural para a cidade? Então, para mim, isso é incomensurável. Eu poder contar a história de vocês, mas ao mesmo tempo inspirar quem está assistindo com a gente. Eu acho que isso é o fundamental. Mas Exa obrigado, E é obrigado. exatamente isso que a gente precisa dizer, né? Que você não, você tem, precisa acreditar em você. Se ninguém acreditar, você tem que olhar para o espelho e falar assim: eu sou capaz. E eu vou fazer. E tem outro ensinamento que é mais importante ainda, que é o quê? Sempre a gente está sendo olhado. Por incrível que possa parecer. Alguém ali no nosso entorno, ele vai tomar você como exemplo. Como inspiração. Seja como um bom exemplo, Ou o seja exemplo como um mau ruim. É, exemplo. Exatamente. exatamente. E a gente tem que. Eu sempre falo, né? No meu Instagram, eu brinco que eu falo, gente, se eu puder fazer uma pessoa sorrir no dia com uma frase boa, eu vou fazer. Então, assim, eu já fiz a diferença para uma pessoa. Eu já deixei alguém bem. Porque a gente sabe que atrás daquela tela tem um monte de gente passando um monte de dificuldade, né? Tem gente Exatamente. enfrentando problemas que a gente não tem nem ideia do que está acontecendo. E ela está tentando se manter em pé. Então, quando vem uma palavra boa, né, um incentivo, Um convite, né? exato, e daí você vem, monta tudo isso aqui, tá mostrando que é vida real, né? Isso aqui é vida real. Não é todo dia de glória, não. Tem dia que você fala, o que que eu tô fazendo aqui? O que Exatamente. que eu tô fazendo aqui? Você se pergunta e repergunta, né? Mas de Não, novo, é, de novo, por que que eu tô passando por isso, pra né? gente que fez eleitoral sabe muito bem disso, né? De 4 em 4 Exato. anos a gente tem que E se reinventar. colocar um terno novo, colocar uma gravata É. nova, uma cor nova para vender o mesmo produto. O mesmo produto e de outra forma. Uhum. Porque em 4 anos, todo mundo, todas as pessoas já mudaram. São outras cabeças, outros sentimentos. Então você vem e faz toda aquela alteração. E você se Eu reinventa. quero mandar um abraço especial para a irmã da Rose, que também Que chama também, Rose Rose. e tomou conta aqui de Taubaté da parte da comunicação do ex-prefeito José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, Isso. Ortiz Júnior, que fez um mandato excepcional. Ah, Eu convivi muito com o pai dele, com o professor Bernardo Ortiz, ali me aconselhando, né, sempre que podia. E o Júnior é uma figura exemplar frente a todas as situações. Ele tinha um feeling, ele tinha uma tranquilidade para governar, para fazer uma boa governança, né? Que é o é, que a gente está vendo hoje e falta muito, né, Rose? é. Bons políticos, boas alocações de recursos aí, boas ideias para a cidade. Taubaté tá meio parado no tempo, a gente não vê as coisas acontecendo, né? É, o político ele tem que se reinventar de todas as maneiras e quanto mais perto ele ficar da população, eu falo que não adianta sentar atrás de uma mesa, porque o mal do mundo é achar que atrás de uma mesa você sabe tudo e não é. Como é que você vai conhecer as pessoas indo lá para a rua? Tanto é que o Júnior fazia o bairro a bairro, não sei se você lembra disso. Lembro, lembro. Começava às 4 horas da tarde, Orçamento participativo. 4, 3 horas da tarde e até às 5 da manhã. E Enquanto ele não. levava todo o secretariado, Todo, atendia todas as todo. pessoas mesa a mesa. E enquanto ele não atendia a última pessoa que estivesse dentro daquele local que foi, né, designado, se era uma igreja, se era uma quadra poliesportiva, enquanto ele não atendia a última pessoa, ele não levantava daquela cadeira. Então, o político, ele precisa entender, primeiro quem dá o voto para ele somos nós. Então, Exato. tem que ficar perto da pessoa. Não é atrás de mesa, não é dentro de uma sala. É lá na rua, é escutando o povo e levando o que puder ao povo, né? E construindo as decisões de baixo para cima, né? Exato, Não de cima para exato. baixo. Não, porque se você não souber a realidade, é a mesma coisa. Eu sempre falei de empresários. Eu trabalhei num laboratório farmacêutico gigante. Aí a pessoa vem e fala assim: não, eu quero, a sua meta é X. Só que o teu setor não tinha como fazer aquela meta. Eu falei assim, não adianta o cara sentar atrás de uma mesa e me dar uma meta inatingível, porque eu não tenho de onde tirar isso. Então você precisa conhecer a realidade do teu mercado e aí você designar metas. Nada diferente para o político. Nada.
Ele precisa conhecer a realidade daquela cidade e aí saber o que ele vai fazer. Não é sentar atrás de uma mesa e ir no mundo de Bob, numa Sim, coisa aleatória. Ah, dá para fazer isso? Não, não dá. Você não dá. precisa saber a realidade da tua Tem que saber cidade. dizer não, né? Exato, e Saber tem que dizer não. saber fazer direito, né? Saber o que você vai Certeza. fazer. Ô, Rose, eu estou aqui profundamente agradecido pela sua participação nesse momento especial também para minha vida, para minha carreira profissional. Abrir esse programa realmente contigo foi magnífico e que seja um ano de realizações, Rose. Que a gente possa somar esforços, que a gente possa motivar essas pessoas que estão nos assistindo e querem montar o seu primeiro negócio e querem aí se realinhar nesse mercado que está se desenhando, que começou um pouco turbulento o ano, né? A gente vê muita violência, muita guerra, mas no fundo sempre tem um sinal de paz. Obrigado, Rose. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por você compartilhar conosco a sua história, engrandecer o T7 News, engrandecer aqui o Vale Business. É para nós uma grata satisfação. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, te desejo todo o sucesso do mundo, que você coloque pessoas aqui que vão motivar outras pessoas, que vão ensinar outras pessoas Amém. e que você seja inspiração sempre, porque você é isso. E obrigada. Agradeço de coração você ter me chamado, de você ter me dado essa liberdade e que seja um sucesso absurdo na tua carreira isso. Obrigado. Obrigado mesmo de coração. Agradecendo sempre a nossa equipe aqui do T7, agradecendo ao Varejão, Caltabiano, Soledade, todas as pessoas que fazem isso acontecer e fazem com primazia e com excelência, levando jornalismo, levando boas pautas para vocês que estão nos assistindo. Pedir para vocês também se inscreverem no canal do T7 News Jornalismo no YouTube, que é um canal que você também pode ser membro e pode estar ali acompanhando o dia a dia e a rotina aqui de Taubaté e do Vale do Paraíba. E para nós aqui do Vale Business é sempre positivo ter vocês aí assistindo com a gente. Eu tenho a grata satisfação e vamos falar que é coleguismo, que como é que fala? Puxar saquismo. Nepotismo, né? Puxar saquismo, mas não é nada disso. Na verdade, eu sou uma pessoa imensa gratidão, tenho uma gratidão assim que transborda demais da conta, primeiro pelo que ele representa na minha vida pessoal e na minha vida profissional também. Lá atrás, ainda fazendo filmmaker, ainda fazendo alguns vídeos, eu jamais poderia imaginar a pessoa grandiosa que ele representaria na minha vida. E tive algumas oportunidades de não só ser profissional, mas ir além. E esse ir além sempre nos mostrou bons caminhos. Omar Abduni, boa tarde. Que alegria, como a vida é maluca nesses ciclos e como ela muda dia após dia, essa roda da vida que a gente vive todos os dias. Com certeza. E obrigado por você estar aqui com a gente hoje, não só de coração, mas como amigo. Você é uma pessoa, um ser humano assim excepcional. Muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho e por estar aqui conosco no dia de hoje. Boa tarde, Madrigal, meu grande amigo. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse novo ciclo da sua vida, né? Dessa nova empreitada que você vem tocando e tenho certeza que vai tocar muito bem, assim como você vem fazendo em tudo aquilo que você se propõe a fazer. Eu agradeço de coração mesmo e a oportunidade de estar aqui. E o que falar de você, né? Você que um cara que entrou na minha vida assim por acaso, né? E começou a trabalhar comigo e se tornamos amigos, né? Hoje eu posso dizer que você é um dos poucos amigos pessoais mesmo que eu tenho. Isso para mim é uma grande satisfação de ter você como amigo e também, né, de poder compartilhar com você algumas coisas sobre os negócios que a gente sempre conversa e faz. Então, eu agradeço de coração mesmo estar aqui tendo essa oportunidade com você. Inclusive, fazer um parênteses aqui, agradecendo a família Abduni, Hassan Abduni, Khaled, Simone, Carlão, que foi o primeiro cliente nosso aqui, de uma outra empresa aqui em Taubaté. Carlão, uma pessoa assim excepcional.
ganhamos a confiança dele muito em razão de estar ali na frente da loja, mostrando o novo, e a gente sabe que mostrar o novo é muito difícil nos dias de Sim. hoje, vender um produto novo é difícil. E graças a Deus, todos da família Abduni, minha gratidão, obrigado, obrigado por vocês me acolherem, pelo carinho, pelo respeito e por sempre apoiarem. Muito Eu acho obrigado. que isso é uma satisfação profissional muito grande, porque todas as vezes que a maluquice batia na porta do Omar, ele nunca achava problemas, ele sempre encontrava uma forma de ali moldar, de encontrar, de se conectar, mas sempre nos apoiando. Eu acho que enquanto profissional, eu agradeço enquanto amigo, então não tenho nem palavras, não encontro palavras aqui para agradecer tudo que hoje eu sou, eu devo à família Abduni, tudo que hoje eu Imagina, encontrei e consigo colacionar, eu devo a vocês. Obrigado imagina, mesmo. imagina. Na verdade, isso é tudo mérito seu, pode ter certeza disso. Amém. Muito bom. Então, a gente vai começar então fazendo um parênteses. Eu me recordo que pude escrever com o maior carinho e respeito a história em memória do seu pai, Sim. Said Abduni, me corrija se eu estiver errado, Mohamed Said Abduni. Mohamed Said Abduni. E lá atrás a gente fez um histórico. E isso então se tornou uma moção de aplausos, foi reconhecida pelo município de Pindamonhangaba em razão do surgimento desse ramo de colchões, né? Desse ramo Exato. moveleiro. Conta Exato. pra gente um pouquinho desse período, de como que foi essa mudança para vocês, tanto lá de São Vicente, que parte da família também é do litoral, Isso, é. e outra parte aqui no Vale do Paraíba. Exato. Na verdade foi algo assim, foi muito louco assim as coisas da vida da gente, como vai acontecendo, né? Meu pai, ele veio do Líbano para cá, sem ao menos saber falar o português, ele e minha mãe, né? Não sabiam falar do português e foram aprendendo e foram enfrentando a vida, né? Sim. E começaram a vida aqui como mascates, né? Eles vendiam roupa de cama, mesa e banho nas ruas, como a maioria dos árabes que vieram de lá, né? Foram para esse ramo. A região de Sultã, né? A região de Sultã do Líbano, do Vale do Becar. O pessoal veio para cá. E aí começaram a vender a roupa de cama, mesa e banho nas ruas. E aí foram conseguindo desenvolver a vida, né? E aí foram formando famílias. E aí começou a vir os filhos e tal. E as coisas foram fluindo. Como você bem falou, nós tivemos um comércio em São Vicente. Meu pai teve, eu ainda não era nascido, mas meu pai teve um comércio em São Vicente. Era uma padaria. Era uma padaria. Uhum. Tinha uma padaria lá na Avenida Antônio Emerick, em São Vicente, numa padaria de esquina. Era chamada de Quatro Rosas, se não me engano, né? E depois disso, meu pai foi para Ubatuba. Lembra disso lá? Não, na verdade, eu não era nem nascido nessa época, né? Nessa época eu não era nascido. Da Simone... Era da Simone e do Khaled. E os Carlão, dois. né? Sim, o Carlão também. O Carlão era o mais velho. O Carlão, o Kamal, os dois mais velhos, né? Sim. E tinha a Simone e o Khaled nessa época também. Então, de lá, meu pai migrou para Taubaté e continuou trabalhando aqui em Taubaté, mas não no ramo de padaria, mas no ramo de mascate, né? Vendendo roupa, cama, mesa e banho para a rua. E foi progredindo, depois comprou um caminhão para trabalhar de transporte, depois mudou para Ubatuba, abriu lá um supermercado em Ubatuba também, depois voltou para Taubaté, e aí aqui meio que estabilizamos em Taubaté, né? Vamos ficar aqui é o nosso local, e ficamos em Taubaté, e aí onde eu nasci... Gostaram das proximidades. Exatamente, e aqui onde eu nasci, né? Eu nasci em Taubaté em 1980, não parece, mas... Mas a vida foi muito mais generosa que você que nada. E de lá para cá, assim, viemos trabalhando, né? Nisso ainda, né? Como mascate também. Aí meu pai abriu uma mercearia aqui em Taubaté e fomos tocando a vida e foi cuidando dos filhos. Até que surgiu, lá pros anos 90 mais ou menos, uma loja de móveis em Pindamonhangaba, né? No comecinho, final dos anos 80, não, acho que comecinho dos anos 90 mesmo. Você me desculpa que eu fiz um erro aqui técnico. Arima. Desculpa, Arima. Lembrei de você aqui agora. É a caçulinha, né? Exatamente. Não podia deixar de esquecer, até porque a loja foi colocado o nome fantasia da loja em homenagem a ela, né? Arima Móveis, lá em Pindamonhangaba, na Coronel Fernando Prestes, lá no início dos anos 90. E começamos a trabalhar com meu pai lá, eu e os meus irmãos. Aí um dos meus irmãos, o Bassan, foi
para a indústria, e ficou eu e o Khaled. E depois eu também não quis mais essa vida do comércio e fui para a indústria também. Trabalhei por um bom tempo na indústria. Em duas grandes indústrias, né? Diga-se de passagem. Isso, General Motors, General naquele Motors, tempo, era fiquei. referência global, né? Ainda é, né? Ainda é. General Motors, trabalhei na Ericsson também, né? E de lá para cá, assim, na fábrica, quando eu estava na fábrica, eu vi que aquilo ali não era para mim. Eu queria mudança na minha vida, né? Eu queria mudar a minha vida, eu queria algo além daquilo e O que te comecei a tocou, estudar. Marno, quando você estava lá na empresa? Você tinha uma rotina de trabalho, Sim, obviamente, um cotidiano, entrava, batia seu ponto, exato, pegava lá o seu instrumento de trabalho e ia para a linha de produção. Você perfeito. lembra a produção que era na Lembro, época? lembro. Na verdade, eu entrei para trabalhar na Chevrolet, lá na GM, na área de exportação. Exportação. Isso, Ah, nós chamava de CKD. Nós embalávamos as peças do carro dentro de umas caixas né, e exportava. Todas as peças do carro era tudo separado. A gente não exportava o carro inteiro. E sempre as peças do carro, né? Por isso o você CKD. vê que a China hoje traz as suas indústrias para o Brasil, em Camaçari, no Espírito Santo, nesse modelo que já É, era de unidade fabril na General Motors naquele tempo, para você ver que já tinha um expertise, já tinha uma rotina de trabalho desenhada lá e atrás. exportávamos muito para a China naquela época. Você vê. Essas peças todas eram tudo para a China. E hoje, para você ver, hoje eles trazem para cá e fazem a montagem aqui. Isso é muito Exatamente. legal. E aí comecei a trabalhar nessa área da exportação. E aí foi surgindo, sempre que surgia vagas em outros setores da fábrica, eu levantava a mão, falava, eu quero ir, quero conhecer algo novo, para tentar me encontrar, né? Alguma coisa Estava que eu gostava. cansado da rotina. Mais ou menos isso. Acho que sim, acho que eu queria procurar algo sempre novo para tentar achar aquilo que eu me satisfazia em fazer, né? Uhum. E aí depois eu fui trabalhar na área da logística lá, trabalhei como empilhadeirista, né? Fui bastante tempo empilhadeirista lá dentro da fábrica. Depois fui para a área de montagem mesmo, né? Trabalhando na linha de produção, fui para a área de montagem. E depois, nesse inteirinho, eu comecei a fazer a faculdade, porque eu queria algo diferente para mim. Falei, acho que isso não Faculdade de dá. Direito Faculdade de na Direito, Universidade de Universidade Taubaté, de Taubaté, professor exatamente. Ariadne Castilhos de Freitas. Também, também. Vários professores ali que eu tenho que tirar o chapéu para eles, porque Sim, foram excepcionais professores, né? E naquela época era bom os sim. estudos ali. E sempre foi uma referência na Universidade de Sim, Taubaté, enquanto Departamento de Ciências Jurídicas. Até os dias de hoje você tem vários algozes, né? Várias referências da advocacia. Vocês têm os badarós, por exemplo, que estão aí no sim, mercado, e tantos outros advogados renomados que saíram daqui, né? sim. Tem juízes, né? Que saíram daqui, Magistrados, desembargadores, sim, exatamente. Então, é uma faculdade de referência. E eu comecei a fazer a faculdade, né, aqui na Unital, de Direito. Me formei, passei na ordem e comecei a advogar. 2003, Eu comecei a faculdade em 2004. 2004, e aí 2004 eu comecei a finaliza, faculdade, finalizo em 2008, né? sim, E aí eu começo a advogar em 2010. Comecei a advogar, ainda trabalhando na GM. sim. Começo a advogar em 2010 para 2014, se não me engano, 13 ou 14, ou até um pouco antes, não me recordo a data, mas eu saí da GM, né, e comecei a advogar bem e saí da GM. E aí surgiu uma outra situação na minha vida, né? Assim, as coisas nunca são tranquilas, nunca navego em mares calmos, né? Eu Sim. gosto da agitação. Mares calmos nunca fazem bons marinheiros, né? Não adianta. Tem Você isso tem que também. ter. Isso é verdade. A turbulência te faz um bom marinheiro. Exato, exato. E eu gosto, né? Como eu te falei, lá na fábrica mesmo, quando surgiam oportunidades em outros setores, eu ia, não tinha problema. Dava a cara a tapa, E né? vamos que vamos. E não foi diferente, né? Aqui fora, né? Fora da indústria. E aí surgiu a oportunidade de abrir um negócio, ou melhor, voltar para o ramo dos negócios, né? Do comércio. Sim. Meu pai, como eu falei, nos anos 90 tinha loja de móveis e colchões, né? Lá em Pinda. E aí, quando foi final de 2012 para início de 2013, surgiu a oportunidade de abrir uma loja em Taubaté, uma loja de colchão, né? Inclusive, até mandar um abraço para o Said, que me deu uma grande força nesse momento lá Exatamente. Um grande ser da loja. humano, né? Um Uma grande ser pessoa humano, Said, excepcional.
um grande em todo sentido, no tamanho, né? É um Saíde. ser humano excepcional. Então, ele me ajudou, me orientou também a essa situação de vamos lá, eu mostrei para ele o ponto e ele me ajudou. E, cara, assim, a gente abriu a loja, estudamos o local primeiro, né? Eu e a Gláucia, né? Nós estudamos o local, estudamos o produto que encaixaria talvez naquele local, Sim. né? E graças a Deus deu certo esse nosso estudo. E aí fomos correndo atrás de fornecedores, né? Isso tudo sozinho, né? Tentando não, fazendo acontecer, correndo Ouço atrás de fornecedores. algumas histórias assim de que no começo vocês realmente colocavam a mão na massa. Com Faziam certeza, entrega, com você e a certeza. esposa, né, a Gláucia Isso, Peixoto, exatamente. iam lá fazer entrega, tiravam um pedido. Como é que foi isso? Essa mudança foi radical. Foi muito legal isso, né? Porque isso mostra que a gente veio para crescer mesmo, né? Nós viemos assim, começamos a loja até pintando a loja, eu e ela mesmo pintando. Nós não tínhamos muitos recursos para poder, né, pagar para alguém fazer, senão não teria dinheiro para comprar a mercadoria. Sim, Então, vamos economizar recursos para poder, né, comprar a sim, mercadoria. E tudo no início é mais difícil, né? claro, com Ninguém te dá certeza. crédito para um CNPJ novo. Uhum. Então, nós tivemos que comprar parte da mercadoria à vista e parte da mercadoria. E como é que escolhe esse estoque, né? Então, aí é que tá. Aí você tem que pegar profissionais que te ajudam, né? Como, por exemplo, os representantes das fábricas, né? O Max, por exemplo, que é o representante da Omaflex, que foi muito bacana comigo também. Ele me ajudou bastante nesse aspecto. Por quê? Porque eu mostrei para ele o local, né? Onde seria a loja. E falei para ele, falei, Max, ó, não conheço, né? Eu estou entrando novo nesse ramo, o que você pode me ajudar? Né? E ele meio que escolheu os produtos que encaixaria naquele meu setor. Né? E ele falou, ó, esse produto você pega, esse não, esse pega, esse não. Foi te dando ali Foi me dando o umas dicas, caminho, né? exatamente, umas dicas, né? O Carlão, meu irmão também, que já tinha loja de colchão, que também falou, ó, segura um pouco aqui, tenta um pouco mais ali, enfim. Aí o próprio Said, né, que me ajudou bastante, o Said, Teve enfim. duas lojas, né, de Isso, colchões fortíssimas na cidade de fortíssimo na Taubaté, cidade de na Chiquinha de Taubaté. Matos, né? Exato, móveis e colchões ele tinha Uhum. também. Então o Said também me ajudou bastante, falou, ó, vai por aqui, não vai por ali. Enfim, nós começamos a tocar, né, a empresa, eu e minha esposa, né, e tivemos também a colaboração de funcionários lá que foram fundamentais para a gente, né? Um deles foi o Manuel, que esteve com a gente no início e perdurou por bastante tempo lá e nos ajudou bastante, porque ele já Perfeito. vinha numa experiência com o Said, que ele trabalhou Sim. de colchão. Então, isso foi fundamental para a gente também, para que pudéssemos, né, progredir. E era bem assim: atendíamos o cliente, fazíamos a venda, tirávamos o pedido e bora entregar. Era a gente mesmo, nós mesmos que fazia as Confeccionava entregas. tudo ali, Exato, a gente olhava no fazia mapa e entregava, e fazia toda a entregava. logística. Exato, a Rose até falou que olhava no mapa, era mais ou Aham. menos isso mesmo, E a tinha mapa e logística tal. não era caminhão ainda, né? Não era caminhão. No início, o meu irmão, o Bassan, ele também me deu uma força. é, Comprou um carro para mim. Na verdade, ele deu o carro dele para mim para que eu pudesse trocar numa caminhonetinha. Sim. E aí eu troquei numa Montana. Bah, eu te paguei, viu? É, Mas eu acho que nessa altura do campeonato, acho que não tá lembrando mais disso. mas eu paguei, sim. Enfim, e eu comprei uma caminhonete, uma Montana, e Aham. começamos a fazer essa entrega na Montana, né? Então colocávamos os colchões ali, íamos na casa do cliente, entregávamos, montávamos E e uma tal. coisa assim que tem o Omar é o lado humano da coisa, né? Você vê que por mais que é um setor voltado para a saúde, essa é a preocupação com o ser humano, né, Omar? Perfeito, Eu acho que perfeito. para nós, também me colocando enquanto funcionário e amigo, a gente sente isso, né? Você tem que ter essa proximidade, você tem que ter É. esse lado humano, entender aquela necessidade. Hoje a Mundial Colchões é uma referência, é uma das empresas com o maior segmento cochoeiro aqui do Vale, em razão disso, né? Eu acredito que sim. Porque essa foi a nossa filosofia de trabalho desde o início. A gente não queria só vender o colchão. Nós queríamos, desde então, nós queremos atender o cliente da melhor forma possível. Como? Entregando para ele um bem-estar, entregando para ele uma noite de sono tranquila, né? E também entregando saúde, porque quando você tem uma noite de sono boa, isso representa saúde para você.
né? Então, muitas das pessoas, a maioria das pessoas não conhecem de colchão. Então, chegam na loja, põem a mão no colchão e falam que isso, não, tá gostoso esse, ou pode ser aquele, eu durmo em qualquer lugar, e não é bem assim, né? Exatamente. Tanto é que nós contratamos especialistas do sono, né? Justamente para isso, porque eles são especialistas no sono, E eles uma sabem. equipe tão bonita, Uma, né? é uma equipe muito Hoje bacana. eu vejo lá Rosana, Leila, né? Para não deixar de esquecer, né? Senão depois eu sou cobrado e muito cobrado por isso. Mas Andresa, Andressa, o você Gui, tem o Guilherme Abdone, o que hoje está. Khaled. Nós queremos muito, assim, eu estou na torcida para que realmente abrace a Mundial Colchões e seja o próximo gestor, né? Se Dessa Deus quiser, empresa. se Deus quiser. E tantos outros, né? O Khaled também, Khaled também. fazendo ali à frente em Pindamonhangaba. Exato. Mas eu fico muito feliz, assim, de primeiro ver o seu histórico, essa guinada que te deu essa possibilidade de edificar um novo sonho, Sim. construir ele do zero e hoje ver que realmente é um diferencial na sua vida, né? Exato. Hoje você não se vê sem a Mundial. Não me vejo sem a Mundial. Inclusive, eu não estava aqui ontem, antes de ontem. Antes de ontem eu não estava em Taubaté, eu estava em viagem com a minha esposa. E a programação era para estender mais, mas eu tinha esse compromisso com você, Meu claro. Deus do céu! Tinha esse compromisso com você. E Que quando eu cheguei, responsabilidade! tá vendo? E quando eu cheguei na loja de manhã, né? Logo cedo, eu cheguei na loja, a própria Rosana falou assim: pô, você é mó Caxias, hein? Nem para você estender o final de semana. Eu falei: não posso. É Não por um tem... bom assunto. Até porque também não consigo deixar tanto tempo a loja, porque já está enraizado. Eu acho que Sim. isso já vem. É uma segunda casa, né, Omar? É uma segunda casa, e isso vem correndo nas veias desde, né? Então, meu pai a vida inteira foi do comércio, então. E eu, a minha adolescência, eu também passei com meu pai no comércio, na loja de Pinda, Sim. né? E acho que isso ficou enraizado em mim, mas ficou, né, dormindo ali E uma até esse coisa que é momento. muito qualidade sua particular é você se preocupar com esse colaborador, né? Se preocupar com esse funcionário, se preocupar e saber do que ele está passando, se tem algum problema em casa, se não tem. Enquanto, assim, para nós, nos transmite, assim, um pai realmente, né? Uma pessoa ali próxima da gente, que se preocupa e quer fazer o melhor. Exato. Muitas das vezes, só quem convive contigo do seu lado sabe que você é o cara de ajudar realmente, não vê somente o problema, né? Você quer participar daquilo ali, mesmo que não seja Problema meu. não seja problema seu, é verdade. É assim, acho que eu já falei em outras reuniões que nós tivemos na loja, os cursos de gestão que a gente faz, né? Eu sempre tomo porrada nos cursos de gestão porque eu tenho que agir com a razão e não com a emoção, né? E muitas das vezes, a maioria das vezes eu tô agindo com a emoção, exatamente disso, de saber, de querer saber o que está acontecendo com o colaborador, se, né, se tem algo que está deixando ele triste ou que está ocasionando algum problema que eu posso de repente ajudar. Que reflete totalmente no Com rendimento também certeza, desse com certeza, profissional, né? com certeza. Mas eu penso mais na pessoa do que no próprio rendimento que ele pode, né, falhar na empresa. Mas a gente tem que Você pensar vê que mais na lição de pessoa. vida, né? Se preocupar mais com a pessoa do que É, propriamente com o rendimento, vindo de um proprietário é. de uma empresa, Pois né? é, por isso que eu tomo as porradas, tá vendo? Não teria que me importar tanto com isso, né? Eu teria que me importar com os resultados. Lógico, seria hipocrisia eu falar que eu não me importo com o resultado. Sem dúvida, o resultado é necessário o resultado para que você possa progredir. Porque sem o resultado, a gente retroage. E com o retrocesso, a gente é obrigado a demitir, a não ter mais empresa. Então, assim, não existe isso, né? Você tem aquela noção de que por trás de você tem famílias respondendo pelaquela empresa, Com né? certeza. Tem famílias edificadas, Com mães certeza. e pais de família que respondem pelo seu lar, graças ali ao Prolabore, graças ali ao trabalho. Exato, exato. E é nisso que a gente pensa, né? O Grupo Mundial Colchões pensa muito nisso. Pensa nas pessoas que estão ali, né? A gente fala em colaboradores mesmo, porque eles colaboram muito com a nossa vida e nós com a vida deles, né? Totalmente. Então, Uma equipe assim de excelência. Hoje você não encontra, tá raro nos dias de hoje você encontrar bons profissionais. tá muito A gente sabe difícil. disso É. nas oitivas que fizemos, né, nas conversas, entrevistas Entrevistas de de emprego, né, emprego, as com os pessoas. partners do programa de amparo ao trabalhador. E você vê que é uma equipe bastante coesa, uma equipe de excelência mesmo, a Mundial Colchões. E para mim, eu fico com a impressão de que hoje você vai dar mais um passo para frente,
porque em 2025 foi para Pindamonhangaba, Pindamonhangaba. num processo também muito complicado, muito Muito. complexo, para vocês verem que até nos dias de hoje, com todas as ferramentas que nós temos de análise e desenvolvimento de mercado, Exato. de entender esse mercado, vimos lá coisas que não estavam no nosso No script, nosso né? script, exato, exato. Mas isso são obstáculos que a gente precisa ultrapassar para que a gente possa seguir em frente, né? Se qualquer obstáculo que surgir a gente travar, eu acho que isso não é legal. Então isso mostra que a gente está bem enraizado, que a gente está com uma estrutura muito boa, né? O Grupo Mundial Colchões está bem forte no seu segmento, tem um estoque imenso, tem uma equipe boa, tem um marketing muito bom. Enfim, a gente está, né? A gente está evoluindo. Temos o nosso site também, que é muito bacana falar isso, né? Esse é um ano importantíssimo para a questão do e-commerce. Exato, né? uma questão importante, vai ser o nosso divisor de águas, né? Eu estava conversando até mesmo com a minha esposa a respeito disso, do e-commerce, e ela falou que vai tomar a frente dessa situação. Então, esse ano a gente pretende, né, fazer com que o e-commerce encaminhe muito bem, se Deus quiser. Mundial Colchões. Exato. O mundo Dos seus sonhos. perfeito. Que bom, Omar. Olha, eu só tenho a agradecer. Agradecer, como falei no começo do programa, né? Se hoje eu estou aqui é graças à família Abduni. Obrigado. Agradecer a você, agradecer a Simone, todos que ali, gente, transbordam de carinho. A gente é muito bem acolhido, recebe assim uma gama de carinho excepcional. E difícil nos dias de hoje, né? Você tem uma palavrinha ali que é a palavrinha confiança, com C maiúsculo, e Exato. isso é muito complicado, é um sapatinho de cristal, né? Com Porque certeza. as novas gerações de profissionais muitas das vezes esquecem, né? Não criam esse laço de confiança. Eu acho que não é só criar um laço de confiança. Eu acho que hoje está muito difícil de você achar pessoas que queiram, né, trabalhar e queiram vestir a camisa. As pessoas hoje, não é generalizando, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas pelas entrevistas que nós fizemos e tal, e vimos que as pessoas querem o emprego, mas não querem trabalhar. E isso que é o complicado. Perfeito. Né? É isso que está complicado. Então nós precisamos mudar essa mentalidade, principalmente dessa pessoal, né, dessa rapaziada nova que está vindo aí. Precisamos tentar mudar um pouco da mentalidade deles para que eles venham com mais gana. Eles têm tanta informação, né? Eles têm muito mais informações do que nós tínhamos na idade deles. Exatamente. Então eles têm muito Na mais a palma da mão, oferecer. né? Na palma da mão. Então eles têm muito mais a oferecer do que nós tínhamos na época. Exato. E conseguimos, né, chegar onde chegamos. Então eles podem ultrapassar a gente. E é o que a gente espera deles. Hoje o Omar é reconhecido em Taubaté por uma moção de aplausos feita aqui na Câmara de Taubaté, Exato. votada unânime por todos os vereadores, enquanto legado advocacional e também como empresarial. Reconhecido em São José dos Campos, São José dos Campos pelo seu também. papel também no bem-estar social. Exato. E reconhecido em Pindamonhangaba. O que falta para o Omar agora? Eu acho que tô realizado, né? Eu acho que eu tô realizado. Eu, assim, graças a Deus, eu não reclamo da minha vida. Acho que eu não, assim, o que falta? Acho que não falta mais nada na minha vida, sabe? Uma família belíssima, da Obrigado. qual eu quero mandar um abraço especial. Guilherme Abduni, Samir Abduni, Yasmin Abduni e Sâmia. Sâmia que tá aí, inteligentíssima, um ser humano também esplêndido. Minha raspinha de tacho de 2 aninhos, né? Dá uns sustos de vez Meu em quando, Deus mas... do céu. É um infarto a cada 15 minutos, né? Faz não tem parte, jeito, faz parte. Omar, obrigado de coração mais uma vez por você ter vindo até aqui. Eu acho que é um grau de amistosidade assim gigantesco entre essa relação nossa, né? Patrão, amigo, amigo, patrão, enfim. E eu me sinto assim, realmente agradecido pela sua família, pelo seu carinho, tanto a família Peixoto, da Glaucia, que também é um ser humano excepcional, sempre com preocupações, sempre mandando ideias também, sugestões de negócio. Eu acho que isso é muito válido porque há confiança. Com certeza. E também a família Abduni. Obrigado de coração por tudo que você representa hoje, ontem e o agora. Tá certo. E o amanhã também. E o amanhã também, eu tenho certeza disso. Meu amigo, eu agradeço imensamente o convite, né? Agradeço estar aqui fazendo esse negócio com você aqui girar, né? E eu eu tenho certeza que isso vai ter grande sucesso. Eu agradeço pela sua amizade, agradeço pelo seu carinho também.
Como eu falei no início, você faz pouco tempo, né? Não tem muito tempo que a gente se conhece, mas parece que a gente já se conhece há 30 anos, né? E, cara, a sua amizade para mim é importante. Eu, eu tenho um grande apreço por você, então essa sua Obrigado. amizade para mim é muito importante. E, cara, o que precisar, você sabe que pode contar comigo. Obrigado, Omar. Obrigado mesmo de coração. Encerrando aqui o Vale Business do dia de hoje, agradecendo a Deus aí pela oportunidade, a toda a casa do T7 News, a nossa equipe maravilhosa, Geia, todo o pessoal aí que está por trás das câmeras que faz isso acontecer com primazia. Não esquece de se inscrever no nosso canal, T7 News Jornalismo no YouTube. E obrigado, obrigado a vocês que acompanharam essa importante entrevista aqui com o Omar, que é uma pessoa excepcional na minha vida e que vai ser sempre. Obrigado. Obrigado.